Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos põe diante de um dilema, ou pior ainda, de um trilema. Veja, é um Evangelho muito curto, são 2 versículos somente. Mas no primeiro versículo, Jesus é o cara, né? Todo mundo está atrás dele porque ele fez milagres. Querem estar com ele e Jesus volta para casa, mas é tanta gente que o segue que ele não tem nem tempo de comer. Por outro lado, os seus familiares, quando ouvem falar que Jesus está em casa, esse é o segundo versículo, dizem que ele está louco e querem prendê-lo. Bom, aqui nós temos então uma escolha. E a escolha é exatamente esta. Ou seja, ou Jesus é verdadeiramente Deus, o Senhor, ou então é um homem que não merece respeito. É um louco. Esse evangelho então nos coloca diante daquele que é o trilema, como ele foi formulado pelo famoso escritor C.S. Lewis, aquele autor que escreveu as Crônicas de Nárnia. Lewis diz assim, veja, algumas pessoas dizem, Jesus é um homem admirável, é um grande mestre da moralidade, mas somente isso. Eu não estou disposto a aceitar Jesus como sendo Deus. E Lewis diz assim, escuta, esse é o tipo da escolha que você não pode fazer. Das duas, uma. Ou Jesus é verdadeiramente quem ele está dizendo que é, Deus, ou então ele é algo de muito ruim, que é o dilema do Evangelho de hoje. Lewis elabora mais colocando um trilema. Ele diz assim, veja, de repente olhemos para Jesus. No Evangelho, ele diz que ele existe desde sempre. Antes que Abraão fosse, eu era. Depois, ele vai e começa a perdoar pecados, coisas que só Deus pode fazer. E não bastasse isso, ele ainda diz que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Opa! Ou este homem é Deus, em inglês, Lord, o Senhor, ou esse homem está mentindo, então não merece o meu respeito, em inglês, liar, ou esse homem é um louco, em inglês, lunatic. São os 3 L's, Lord, liar or lunatic. Não tem outra escolha. Não dá para você chegar e dizer que Jesus não é Deus e que ele merece respeito. Não. Ou ele é Deus, ou ele é um sujeito que não merece respeito. Por quê? Ou ele é mentiroso, ou ele é um louco. Né? Então, essa é a realidade. Como não dá para dizer que Jesus nem é mentiroso e nem é louco, porque você analisando os evangelhos, você vê claramente, né, a grandeza moral da pessoa e, portanto, ele não vai mentir, e a lucidez e a luminosidade da doutrina, portanto, ele não pode ser louco, resta então a conclusão, ele só pode ser o Senhor, ele só pode ser Deus. Portanto, certos estavam aqueles que buscavam Jesus para estar com ele, e os discípulos ali, e Jesus cuidando daquelas pessoas todas, não tinham nem sequer tempo para comer. E errados estavam aqueles familiares de Jesus que achavam que ele tinha ficado louco, que ele estava fora de si. Nós precisamos também fazer a nossa opção, né? Ou Jesus é Deus, ou Jesus é mau, ou Jesus é louco, né? Aí que está. Como nós sabemos que ele não é mau e sabemos também que ele não é louco, nos inclinamos diante dele e adoramos, dizendo, meu Senhor e meu Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.